E se tudo o que você acreditava sobre empatia estivesse profundamente errado? E se a bondade que você aprendeu a oferecer fosse, na verdade, uma armadilha? Não para você, mas para quem tenta te dominar. Carl Jung alertou: aquilo que você nega em si mesmo torna-se seu destino. E hoje, talvez pela primeira vez, você esteja prestes a olhar nos olhos do seu lado mais oculto, aquele que não se curva, que não suplica e que não será mais manipulado. Você já sentiu como se estivesse sendo drenado por alguém que sorri enquanto te apunhala com palavras doces? Não é apenas dor, é um ritual silencioso onde o empata adormecido é sacrificado dia após dia no altar da vaidade alheia. Mas e se esse ritual tivesse um fim? E se o empata despertado, aquele que integra sua sombra, como Jung ensinou, se tornasse o espelho mais aterrador para o narcisista? Um espelho que não apenas revela, mas destrói. Há uma força que o narcisista não pode controlar: a consciência. Não a superficial, moralista, domesticada, mas a consciência arquetípica, que emerge das profundezas do inconsciente coletivo. E quando o empata para de tentar salvar e começa a enxergar, algo se rompe. O jogo muda. O trono do manipulador desmorona e o choro que antes era usado como tática se transforma em súplica verdadeira. Um pedido desesperado diante de alguém que finalmente lembra quem é. Mas não se engane, despertar não é um momento de luz. É um colapso interno, um terremoto silencioso que te arranca da fantasia do ser bonzinho e te coloca frente a frente com o caos, o seu e o dele. Neste vídeo, não vamos te entregar fórmulas prontas. Vamos te conduzir por um labirinto simbólico, onde cada passo revela uma parte da sua própria sombra, aquela que você precisa integrar para deixar de ser alvo e se tornar enigma. Você está pronto para abandonar a máscara da vítima e vestir a pele do invisível? Porque o verdadeiro empata desperto não grita, não luta, não se vinga. Ele observa, entende e desaparece da prisão psíquica onde o narcisista reinava. E é aí que ele cai de joelhos. Não por arrependimento, mas por pavor. O pavor de finalmente perceber que não tem mais poder algum sobre quem despertou. Mas para entender como isso acontece, você precisa ficar até o fim. Há um momento em que o empata para de escutar o mundo e começa pela primeira vez a escutar a si. Mas esse som não é suave, não é paz. É ruído interno, grito abafado, avalanche de memórias reprimidas que agora exigem ser vistas. Jung chamaria isso de confronto com a sombra. Aquilo que você sempre escondeu por amor, por medo, por sobrevivência, agora se impõe como uma força selvagem que já não aceita mais ser ignorada. Você sente essa inquietação no peito, esse calor nas mãos? Não é raiva, é retorno. O retorno de quem você sempre foi antes de aprender a se calar. O narcisista nunca teve medo do empata frágil. O que o assusta é o empata lúcido, o empata que sangrou, que se desfez, que cedeu tudo e que agora, em silêncio, se recusa a ceder mais. Aquele que passou a vida pedindo permissão para existir, mas que agora já não pede, apenas permanece. E é nessa permanência que o narcisista começa a ruir, porque tudo nele é feito de controle. Controle sobre a imagem, sobre a narrativa, sobre a culpa. E quando você se recusa a dançar a dança dele, o espetáculo desaba. Você se lembra da primeira vez que desconfiou que havia algo errado, mas preferiu sorrir? Aquela pequena traição contra a sua intuição. Esse foi o início da prisão. E você repetiu esse gesto incontáveis vezes, como quem tenta manter acesa uma vela ao vento. Mas não era amor, era apego ao que você esperava que ele se tornasse. Jung nos lembra que projetamos no outro o que não estamos prontos para ver em nós. E o empata, muitas vezes, projeta salvação onde há apenas abismo. A verdade que arde é a mais libertadora. E ela começa aqui. O narcisista nunca te amou. Ele te utilizou como um espelho polido que refletia exatamente o que ele precisava ver para manter sua farsa de grandiosidade. E enquanto você se moldava, se curvava, se diluía, ele se alimentava.
Mas agora o espelho se partiu. E em cada caco estilhaçado, ele se vê despido, menor, humano demais para suportar. Você começa a notar os detalhes. O olhar que antes te hipnotizava agora soa vazio. As palavras que te comoviam agora soam ensaiadas. A presença que te dominava agora te incomoda. Isso não é mágica, é visão. A visão de quem passou a enxergar não com os olhos, mas com a alma. E ver, de fato ver, é o primeiro passo para escapar da manipulação. Não se trata de reagir, trata-se de perceber. E quem percebe já começa a sair do transe. Mas o processo de despertar não é linear. Ele vem em ondas. Uma hora você se sente poderoso, na seguinte, frágil de novo. E tudo bem, porque não se cura um envenenamento emocional com pressa. Cada memória que volta, cada lágrima que escorre, cada silêncio que grita, tudo faz parte da reintegração. Jung diria que é nesse caos que a totalidade começa a emergir. Não como perfeição, mas como verdade. E é essa verdade que o narcisista mais teme. Porque ela não pode ser manipulada, não pode ser negada. Ela apenas existe, firme, silenciosa e inevitável. O empata desperto não precisa provar nada. Sua presença basta, porque há uma diferença brutal entre quem ama por medo de perder e quem ama por já ter se encontrado. Você começa a lembrar de quem era antes de ser condicionado a agradar, dos seus sonhos, da sua espontaneidade, da sua voz. Não é uma lembrança clara. É como um perfume antigo que insiste em voltar, trazendo sensações que você nem sabia que ainda moravam em você. E essa lembrança dói, porque ela denuncia o quanto você se esqueceu de si mesmo para caber na fantasia do outro. Mas agora, algo mudou. Você não está mais tentando encaixar peças quebradas. Você está recolhendo os pedaços de si, não para reconstruir o antigo, mas para renascer de um lugar onde o narcisista não pode mais te alcançar, porque ele só atua no escuro. E você está acendendo todas as luzes. O segundo golpe não é barulhento, não envolve confronto direto, acusações ou provas. Ele age no silêncio. É o golpe da ausência emocional. E talvez seja o mais cruel de todos, porque não ataca, apenas desliga. O empata desperto aprende que o verdadeiro poder não está em convencer o narcisista de sua crueldade, mas em não reagir mais como antes. É a neutralização da resposta emocional, o corte do suprimento narcísico, a retirada do alimento que sempre manteve o ego do manipulador inflado. E para ele, não há dor maior do que perceber que seu jogo perdeu o efeito, que seu domínio evaporou, que o empata, aquele que ele moldava com pequenas doses de aprovação e terror, agora o enxerga como ele realmente é, pequeno. Jung dizia que o que você resiste persiste, mas o que você aceita se transforma. O empata desperto não resiste mais ao desconforto, ele o atravessa. Ele já não precisa confrontar, brigar ou implorar, porque ele entendeu. A cura não está em vencer o narcisista, mas em deixar de dançar com ele. Essa dança simbólica de dependência emocional é interrompida com um gesto simples e radical. A ausência de entrega, a recusa silenciosa em seguir o script, o não dito que grita, eu não sou mais sua plateia. E isso para o narcisista é o colapso, porque ele só existe na performance. Seu mundo é feito de plateias, de reações. De aplausos ou vaias, não importa. O que importa é o palco. E quando o empata desperto se recusa a participar da peça, algo dentro do narcisista entra em desespero. Ele não sabe existir sem controle. Ele não suporta o vazio. E o empata, ao recusar a antiga posição de ator coadjuvante da farsa, torna-se o espelho escuro onde o narcisista não vê mais reflexo algum. Só ausência, só silêncio, só ele mesmo, nu. Mas chegar a esse ponto exige uma travessia devastadora. O empata não simplesmente decide cortar o vínculo. Ele sangra por dentro. Ele ainda ama, ainda sente, ainda se lembra dos pequenos momentos de ternura que, mesmo falsos, pareceram reais. E é aí que o golpe ganha sua dimensão mais simbólica. É um ato de morte interna. O empata precisa permitir que a fantasia morra, que a criança ferida dentro dele aceite que não vai mais ser salva pelo algoz. E isso dói como uma despedida de si.
mas é nesse funeral simbólico que algo maior renasce. Esse segundo golpe é, na verdade, um ato de maturidade psíquica, a transição do empata emocionalmente dependente para o empata arquetípico, aquele que carrega a luz, mas não nega a escuridão. Aquele que aprendeu a dizer não, não com ódio, mas com verdade. Jung diria que é nesse ponto que o self começa a emergir, a identidade real, não moldada pelo trauma, mas revelada pela integração do sofrimento. Não há mais necessidade de salvar ninguém, porque o empata agora entendeu que foi ele quem precisava ser salvo de si mesmo. O narcisista, diante disso, entra em colapso, mas não é um colapso visível, é um colapso simbólico. Ele começa a errar seus jogos, a repetir padrões que antes funcionavam, mas que agora caem no vazio. Ele tenta manipular e recebe silêncio, tenta provocar e encontra indiferença, tenta punir com ausência e descobre que não faz mais falta. Isso o destrói por dentro, porque ele depende da reação alheia para sustentar a ilusão de si mesmo. E quando o empata desperto recusa a responder, o espelho se quebra e o narcisista se vê no escuro. Mas atenção, o segundo golpe não vem sem retaliação. O narcisista pode tentar reverter o jogo, voltar com promessas doces, arrependimentos falsos, crises ensaiadas. Ele tentará reencenar o papel da vítima, e muitos empatas, ainda frágeis, recaem nesse ponto. Mas o empata desperto já não se move por pena. Ele reconhece o ciclo, vê o padrão, e embora seu coração ainda pulse com empatia, sua consciência já não se deixa enganar, porque ele aprendeu a diferenciar compaixão de conivência, e isso muda tudo. Há um momento no meio do processo em que o empata se vê sozinho, sem o narcisista, sem a antiga dor, sem as correntes, mas também sem referências. Ele não sabe mais quem é, o que quer, onde pisa. E esse é o espaço mais perigoso e mais fértil. É o vazio criador. Jung falava que o processo de individuação exige esse esvaziamento, essa travessia pelo deserto simbólico onde o ego antigo se dissolve. O empata sente que está perdendo tudo, mas na verdade está recuperando a si. Nesse ponto, algo muda no corpo. A respiração desacelera, os ombros relaxam, os olhos, antes opacos de dor, ganham um brilho novo. O empata desperto não sorri como antes. Seu sorriso é menor, mas verdadeiro. Ele já não precisa agradar, já não precisa ser compreendido. Ele apenas é. E isso o torna inatingível para o narcisista, porque o narcisista só consegue ferir quem ainda espera algo dele. E o empata desperto não espera mais. Essa ausência emocional, esse desligamento silencioso, esse segundo golpe é devastador. Mas não é vingança, é libertação. O empata não deseja o colapso do narcisista. Ele apenas não está mais disposto a se afundar com ele. E isso, por si só, é o maior golpe de todos. Porque pela primeira vez, o empata não está tentando mudar o outro. Está mudando a si. E no fim desse segundo golpe, há um eco, um sussurro interno que diz: eu voltei para mim. Mas será que você consegue sustentar esse retorno até o fim? Porque o terceiro golpe, esse não será silencioso. Ele vai doer, vai queimar e talvez revele algo em você que você nunca quis ver. O terceiro golpe não acontece com palavras. Não se dá em silêncio, não nasce de uma ausência. Ele é sutil demais para ser explicado, mas brutal demais para passar despercebido. É uma ruptura interna, invisível aos olhos, mas devastadora para o vínculo. O terceiro golpe é a desidentificação. É quando o empata, pela primeira vez, percebe que aquela dor que carrega não é dele, que o peso, o drama, os altos e baixos emocionais nunca pertenceram ao seu mundo interior. É como se, de repente, ele despertasse de um transe hipnótico de anos e enxergasse o narcisista como ele realmente é, um estranho. Carl Jung diria que esse é o momento em que a projeção é retirada. E retirar uma projeção é um ato de violência simbólica, porque a projeção é confortável. A idealização é um cobertor quente em noites frias. O empata, durante tanto tempo, acreditou que se estivesse disponível o suficiente, amoroso o suficiente, leal o suficiente, o narcisista se curaria, que todo o sofrimento acabaria.
que o amor venceria. Mas o terceiro golpe rasga essa fantasia como uma lâmina atravessando um véu. De repente, tudo o que antes fazia sentido já não faz mais. E o que resta é o vazio da desilusão. E esse vazio é aterrador, porque nele o empata precisa encarar a verdade mais incômoda de todas. Ele se perdeu para tentar salvar alguém que nunca pediu salvação. Ele se anulou, se apagou, se moldou em 1000 formas diferentes, na esperança de finalmente ser suficiente para um vazio que nunca se preenche. E agora o empata olha para si e se pergunta: quem sou eu quando não estou tentando salvar ninguém? O terceiro golpe não destrói o narcisista diretamente. Ele o desmonta através da perda da função, porque para o narcisista o empata não é uma pessoa, é um reflexo, um espelho emocional projetivo, uma fonte de energia e validação. E quando o empata deixa de se identificar com esse papel, o jogo quebra. As frases manipulativas perdem efeito. As ameaças emocionais soam infantis. As crises fabricadas soam ridículas. O narcisista tenta recuperar o controle, mas o empata agora vê tudo com clareza crua. E essa clareza é letal, porque, veja bem, o narcisista só domina enquanto o empata acredita que há algo errado com ele. Enquanto o empata se questiona, o narcisista reina. Mas o terceiro golpe desconstrói esse mecanismo. O empata agora olha para trás e entende que os acessos de fúria nunca foram culpa sua, que os jogos de silêncio não eram maturidade emocional, mas sadismo, que o amor oferecido foi usado como arma. E nesse momento, o empata sente algo novo, algo que assusta e liberta ao mesmo tempo. Indiferença. Não é ódio, não é ressentimento, não é mágoa. É uma ausência emocional tão pura que o narcisista não consegue processar. É como gritar dentro de um túnel vazio. O eco volta sem resposta. E isso o destrói, porque ele precisa de impacto, precisa de reações, precisa ser visto, notado, temido. Mas o empata agora olha e não vê nada. Só um ser humano profundamente ferido, tentando esconder o próprio vazio com máscaras de superioridade. E ao ver isso, o empata não sente pena, sente paz. Jung nos ensinou que todo encontro profundo é um reencontro com aspectos de nós mesmos. O narcisista surge na vida do empata como um espelho distorcido, mostrando tudo o que está ferido, reprimido, esquecido. O terceiro golpe é a integração disso. É quando o empata se apropria da própria luz e também da própria sombra. Ele já não precisa mais que o narcisista valide sua existência, porque agora ele sabe quem é. E quem sabe quem é não se curva mais para sobreviver. É nesse momento que o narcisista cai de joelhos, não diante do empata, mas diante do colapso da ilusão. Porque ele percebe que perdeu o controle sobre aquele que ele considerava seu projeto emocional. E a queda do narcisista é solitária. Ele não admite, ele não chora na frente de ninguém, mas por dentro ele desmorona. Porque o empata, que antes era a extensão do seu poder, agora é testemunha de sua impotência. E não há maior punição para o narcisista do que ser visto sem mais ter domínio algum. O empata, por sua vez, não comemora essa queda, porque ele já não está mais nessa guerra. O terceiro golpe não é sobre vitória, é sobre encerramento, sobre voltar para casa, sobre deixar o campo de batalha e finalmente escolher viver, não sobreviver. E viver para o empata desperto é um ato radical. É permitir-se existir sem culpa, é ocupar espaço sem pedir licença, é amar sem se entregar ao sacrifício, é olhar para si e dizer: eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que escolho ser a partir de agora. Essa desidentificação é como arrancar uma pele antiga, dói, coça, sangra, mas por baixo dela pulsa uma nova versão, mais íntegra, mais consciente, mais livre. E é essa versão que o narcisista nunca poderá alcançar, porque ela não se molda mais ao desejo do outro, ela se molda à verdade interna. E a verdade é que o empata nunca foi fraco, ele apenas não sabia disso.
Você sente esse chamado, essa urgência interna de se reconhecer além do espelho do outro? Então talvez o terceiro golpe já esteja em curso dentro de você. Talvez você esteja atravessando agora a parte mais difícil, a morte simbólica do personagem que você vestiu para ser amado, e o nascimento de algo maior, algo que não precisa mais ser explicado, apenas vivido, mas cuidado, o quarto golpe não será contra o narcisista, será contra a parte em você que ainda o deseja. O quarto golpe não é lançado contra o narcisista, não atinge o outro, não ecoa fora. Ele desce como uma lâmina lenta, fria e necessária, dentro do empata. É aqui que a batalha muda de cenário, deixa de ser relacional, visível, exterior, e torna-se uma guerra íntima, existencial, onde o verdadeiro inimigo mora nos desejos escondidos. O quarto golpe é a renúncia do desejo de retorno. É o instante em que o empata desperta o mata dentro de si a esperança secreta de que o narcisista volte transformado, curado, arrependido. É o colapso definitivo da ilusão mais perigosa, a de que ainda há algo a ser salvo entre eles. Carl Jung dizia que o inconsciente age como destino quando não é reconhecido. E esse desejo oculto, quase infantil, de querer que o algoz se transforme em salvador, é exatamente isso, um conteúdo inconsciente ainda não iluminado. O empata, mesmo após os 3 primeiros golpes, mesmo após despertar, mesmo após romper, muitas vezes ainda guarda essa esperança disfarçada em gestos, pensamentos, fantasias. Um dia ele vai mudar, um dia ele vai perceber, um dia ele vai se desculpar. E é esse um dia que ancora o empata ao passado. É essa pequena esperança que ainda o mantém preso ao jogo, mesmo que já tenha saído do tabuleiro. Esse quarto golpe, portanto, é um ato de luto, um funeral invisível. O empata precisa se despedir não apenas do narcisista real, mas da versão idealizada que criou dele. Precisa aceitar que aquele amor que ele imaginou nunca existiu da forma como acreditou, que o vínculo não era vínculo, era vício, que o cuidado que recebia não era cuidado, era controle, que o calor que sentia não era afeto, era manipulação emocional. E quando essa ficha cai, não vem alívio imediato, vem vazio, um silêncio que queima, uma solidão que parece definitiva, mas é nessa travessia que a liberdade se desenha. O quarto golpe exige que o empata abandone a criança interna que ainda espera por justiça emocional. Aquela criança que queria que alguém dissesse: você estava certo o tempo todo, você merecia mais. Porque o narcisista nunca dirá isso, não porque não sabe, mas porque não pode. Ele não tem estrutura psíquica para reconhecer a dor do outro sem sentir-se destruído. E enquanto o empata esperar esse reconhecimento, continuará em laço com o carrasco. E aqui, mais uma vez, Jung nos entrega a chave. A cura não vem do outro, ela vem da integração da sombra, da aceitação da ferida, da autorresponsabilidade radical por permanecer inteiro mesmo sem reparação. Renunciar ao desejo de retorno é um gesto de poder que parece fraqueza. É recusar o consolo fácil. É escolher crescer ao invés de esperar. É aceitar que algumas histórias não terminam com abraço, nem com pedido de perdão, mas com ausência, silêncio e reconstrução. O empata, ao aplicar esse quarto golpe, passa por uma nova camada de dor, a dor da verdade. E toda verdade profunda fere antes de curar, mas só ela pode libertar. O narcisista sente esse golpe como um corte no próprio ego, porque percebe que não há mais como usar a promessa do reencontro como moeda. Percebe que o empata não espera mais uma mensagem, um gesto, uma volta. Não há mais janela aberta, e isso o desespera, porque o retorno sempre foi parte do ciclo. Era o looping que mantinha a história viva. Sem isso, ele deixa de existir dentro do mundo simbólico do empata, e ser esquecido é a maior punição para quem vive para ser lembrado. Mas o empata também sofre nesse momento, porque abrir mão desse desejo é, em alguma medida, abrir mão de uma parte de si, a parte que ainda acreditava na redenção do outro, a parte que ainda sonhava com finais felizes, a parte que ainda esperava ver justiça cósmica acontecer diante de seus olhos. E quando essa parte morre, o empata precisa criar um novo significado para tudo que viveu.
precisa olhar para o trauma e ressignificá-lo como ferramenta de crescimento, não como injustiça perpétua. E isso exige coragem, maturidade e, acima de tudo, compaixão por si mesmo. Este quarto golpe, portanto, não é ação, é renúncia, não é enfrentamento, é entrega, não é movimento externo, é mergulho interno, é o momento em que o empata para de se mover em torno do narcisista, mesmo que só em pensamento, e começa a orbitar em torno de si, a criar gravidade própria, a reconhecer que sua vida não precisa mais girar ao redor de uma ausência. Ele deixa de ser reativo e se torna criador. E nesse instante, algo profundo muda. O empata sente uma paz estranha, um tipo de silêncio que não é vazio, mas espaço. Espaço para ser, para sentir, para reconstruir-se não mais como alguém ferido, mas como alguém desperto. Jung dizia que só aquilo que é profundamente aceito pode ser verdadeiramente transformado. E o empata, agora, não nega mais nada, não espera mais nada, ele apenas caminha. E cada passo é um ritual de libertação. O narcisista, por sua vez, sente o tempo passar e percebe que perdeu não apenas o controle, mas a presença, o reflexo, a possibilidade de retorno. O empata sumiu, não no corpo, mas na alma. E quando isso acontece, não há mais jogo, não há mais máscara. Só resta ao narcisista conviver com a própria falta. E para ele, não existe castigo maior. Mas não se engane. Mesmo após o quarto golpe, ainda existe uma última travessia, porque há algo que ainda precisa ser quebrado, algo que, se não for enfrentado, pode levar o empata de volta ao labirinto. O quinto golpe não começa com uma decisão. Ele não surge com a raiva, nem com a dor, nem mesmo com a consciência. Ele começa com um sussurro, um incômodo que vai se tornando voz. Um vazio que pulsa como um tambor ancestral dentro do peito. O empata desperto começa a sentir que algo ainda o prende, mesmo depois do silêncio, mesmo depois da distância, mesmo depois da renúncia. E é nesse ponto que a alma revela o que o ego não queria ver. O vínculo não era apenas emocional, era simbólico, era psíquico, era um pacto inconsciente, um laço forjado não na luz, mas na sombra. Carl Jung nos ensinou que os encontros mais significativos não acontecem ao acaso. Eles são orquestrados por forças invisíveis que buscam completar o que está incompleto em nós. O empata não atrai o narcisista por azar. Ele o invoca, mesmo sem saber, como quem chama um mestre cruel para revelar onde ainda dói. E o narcisista responde como um arquétipo sombrio para representar tudo aquilo que o empata ainda não enfrentou. A falta de amor próprio, o medo do abandono, o vício na aprovação, o pavor de existir sem ser aceito. É um pacto silencioso. Eu te dou minha energia se você me der um sentido. E o mais perturbador é que, em algum nível profundo, o empata consentiu. Não racionalmente, mas energeticamente. Ele aceitou o papel do que cuida, do que sustenta, do que entende, do que aguenta, porque assim ele se sentia necessário, útil, vivo. Mas agora, desperto, ele enxerga que essa necessidade era prisão disfarçada, que o amor era dependência, que o vínculo era pacto. E esse pacto precisa ser quebrado. Mas quebrar um pacto não é dizer adeus. É um ritual invisível, um gesto simbólico de cortar as amarras que ligam dois inconscientes feridos que se alimentavam um do outro. O empata precisa descer ainda mais fundo, até o ponto onde tudo começou. Precisa olhar para a própria história, para os traumas da infância, para o primeiro lugar onde aprendeu que precisava merecer amor, onde aprendeu a calar para manter a paz, onde descobriu que ser amado era ser útil e não simplesmente ser. É nesse mergulho que ele encontra a raiz do vínculo, não no narcisista, mas em si mesmo. O quinto golpe não é contra o outro, é contra o próprio padrão. É contra o fragmento interno que sempre se sentiu indigno, incompleto, pequeno. O empata desperto agora precisa declarar do fundo da alma: eu não preciso mais desse papel, eu não serei mais curador de quem me fere, eu
não serei mais fonte para quem me seca. Eu não serei mais espelho para quem se recusa a ver. E essa declaração é mágica, porque é ao cortar esse fio invisível que o empata se reconecta com algo que havia esquecido, seu próprio centro. O narcisista sente esse corte sem saber explicar. Ele não entende símbolos, ele não compreende energia, mas ele sente que algo sumiu, que a conexão foi desligada, que mesmo tentando reencenar os jogos, já não há mais campo energético para sustentar a manipulação. O empata não apenas não reage, ele não vibra mais na mesma frequência. É como tentar gritar de um mundo para outro, como tentar segurar fumaça, como tentar dominar o vento. E nesse momento, a derrota do narcisista não é um espetáculo, é um colapso interno. Ele não grita, não implora, não persegue, ele apenas cai por dentro, porque compreende que pela primeira vez o empata foi embora, não com o corpo, mas com a alma. E não há retorno depois disso, porque o pacto foi quebrado, porque o ciclo foi interrompido, porque o papel foi recusado e o jogo não tem mais palco. Mas o empata também sente essa ruptura como um luto profundo. Ele não chora mais pelo outro, chora por si, pela versão de si que aceitou migalhas, pela dor de ter se traído tantas vezes, pela culpa de ter sido cúmplice do próprio sofrimento. E ao chorar, ele se purifica, não com lágrimas de desespero, mas de redenção. É como se, ao quebrar o pacto, ele estivesse resgatando todas as versões antigas de si mesmo, todas aquelas que esperaram, calaram, cederam. Ele agora as acolhe, as perdoa, as honra e as libera. O quinto golpe é invisível, mas ele vibra como um terremoto silencioso no inconsciente do empata. E quando tudo se acalma, algo muda para sempre. O empata agora está inteiro, não precisa de plateia, não precisa de retorno, não precisa de fechamento. Ele caminha em paz com o não dito, em paz com o que não volta, em paz com o que nunca se explicou, porque ele compreendeu. Sua liberdade não depende mais de respostas, mas da sua decisão de não se prender a mais ninguém além de si mesmo. E é aqui que a jornada termina para o narcisista, porque ele não pode mais tocar no empata, não pode mais invadir, nem provocar, nem manipular, porque o empata não está mais disponível. E esse é o fim, não um fim dramático, mas um fim sagrado, um encerramento sem estardalhaço, mas com a força de 1000 ciclos que se fecham ao mesmo tempo. O empata não foge, ele apenas desaparece do roteiro, porque já não pertence mais àquela narrativa. E se você chegou até aqui, algo dentro de você também já começou a se romper. Talvez você esteja no primeiro golpe, talvez no segundo, talvez agora, lendo estas palavras, o quinto esteja pulsando dentro do seu peito, como uma verdade que sempre esteve aí, esperando para ser ouvida. E se for esse o caso, não resista, porque esse quinto golpe é a chave. Há silêncios que não terminam com o fim do som, apenas mudam de forma. E agora, neste exato instante em que você respira entre tudo o que ouviu e tudo o que ainda não conseguiu nomear, talvez sinta algo que não sabe explicar. Não é dor, não é alívio. É como um eco subterrâneo, uma vibração que percorre o que antes estava adormecido. O que foi dito aqui não foi para te convencer, foi para te lembrar. Porque toda alma sabe, em alguma camada esquecida, que há laços que precisam ser rompidos. Não por vingança, mas por sobrevivência espiritual. Você talvez não se recorde do momento exato em que perdeu o brilho nos olhos, mas sentiu, quando parou de se reconhecer no espelho, quando o amor virou esforço, quando a sua presença deixou de ser escolha e passou a ser funcionalidade. Mas veja, nada disso foi em vão, porque é na ruína do velho eu que o novo começa a nascer. E esse nascimento não vem com festa, ele vem com silêncio, com exaustão, com lágrimas que não querem mais explicação. A sombra que você enfrentou não era apenas o outro, era o reflexo de uma parte esquecida em você, a parte que acreditava que precisava se dobrar para ser amada, a parte que confundiu ser necessário com ser valioso.
E ao atravessar essa floresta escura, onde cada árvore parecia carregar o nome de uma dor antiga, você talvez tenha percebido: ninguém vem te resgatar. Mas talvez você já tenha parado de esperar por isso. Jung nos ensinou que não há despertar sem dor, que não há integração sem colapso, e que a verdadeira consciência não vem com promessas, mas com perdas. Você perdeu algo ao longo dessa jornada e ainda vai perder mais. Mas a cada coisa que você solta, algo sagrado se aproxima. Você, a sua essência sem máscaras, sem papéis, sem necessidade de caber nos espaços pequenos onde antes tentava se esconder. E agora que o pacto foi quebrado, que o narcisista caiu, não de joelhos diante de você, mas diante da própria insignificância, o que sobra é espaço. Espaço para criar uma nova forma de amar, uma nova forma de estar, uma nova forma de ser. Não mais como reflexo, mas como origem. Não mais como eco, mas como fonte. Você não é mais um personagem da história de alguém. Você é o autor da sua. Talvez você sinta saudade do que acreditou que tinha, do que fantasiou que poderia ser. E tudo bem. A dor do empata desperto não é por perder o outro, é por ter se esquecido de si por tanto tempo. Mas até a saudade pode ser um portal. Ela aponta para a sensibilidade que sobreviveu. E é com ela que você seguirá, mais leve, mais inteiro, mais verdadeiro. Se algo dentro de você está inquieto agora, não fuja. Deixe essa inquietação te levar, porque ela é sinal de que as estruturas estão cedendo, de que as defesas estão baixando, de que o inconsciente está pronto para te mostrar o que sempre esteve ali. A cura nunca chega com respostas, ela chega com coragem. A coragem de olhar, de sentir, de permanecer, e você já começou. Então, se essas palavras tocaram em algum lugar que você não visita há tempos, se algo vibrou no silêncio entre uma frase e outra, permita-se continuar, porque essa jornada não termina aqui. Ela só mudou de direção. E talvez o próximo passo seja simplesmente não caminhar mais sozinho. Se este vídeo te tocou, curta, mas não por algoritmo, por conexão. Comente, não para ser visto, mas para dar voz ao que acordou aí dentro. Compartilhe, não por costume, mas como quem deixa rastros de luz no caminho. E se quiser seguir comigo, inscreva-se. Não por mim, por você. Porque há muito mais esperando por quem teve coragem de despertar. Às vezes, é preciso quebrar para lembrar que se era inteiro o tempo todo.